Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 8 de abril de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Apesar da relação direta entre o trabalho do médico veterinário e a clínica de todas as espécies animais, a atuação com animais de laboratório representa um desafio para o médico veterinário, uma vez que temos pouco contato com esses animais durante a graduação. Sobre essa área, conversamos hoje com Karina Krever, responsável pelo biotério da Faculdade de Psicologia da UNB. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Eu gostaria de começar te perguntando uma questão que levanta bastante curiosidade, né? Que é a área que você atua. Né? O trabalho com animais de biotério ele é pouquíssimo frequente, como a gente estava comentando até antes de começar a nossa gravação. Então, é aquela frase clássica, né? Veterinários que trabalham com biotério, onde vivem, do que se alimentam, né? Como surge o desejo de trabalhar nessa área? Bom, na verdade, a minha intenção, né, na graduação não era exatamente assim, não era um desejo trabalhar num biotério, né? Até porque, até o momento, né, eu me formei em 2010 e na Universidade Federal de Santa Maria, né, e a gente não tinha uma disciplina voltada para bioterismo ou para ciência animais de laboratório. Então, é algo que realmente os estudantes de graduação não têm muito contato, né? Eu sei que hoje isso vem mudando, né? Mas à época, assim, não havia, né? Por exemplo, tenho vocação, é algo que eu, né, estou super, tenho o objetivo de trabalhar com biotério. Na verdade, toda a minha graduação ela foi voltada para a área de medicina veterinária preventiva, então eu sempre gostei da área de pesquisa, né? E eu atuei durante grande parte da minha graduação no laboratório de doenças bacterianas dos animais domésticos, então eu sempre gostei muito da parte de diagnóstico, né? E aí eu fui trilhando o meu caminho na preventiva, mais voltado para a área de pesquisa e pensando também na docência, né? Então, eu acabei fazendo mestrado, fiz o doutorado, e aí, no meio do caminho do doutorado, na Universidade de Brasília, havia um concurso para médicos veterinários, né, da FUB, que é a fundação da Universidade de Brasília, e eu passei no concurso. Mas o concurso, ele era geral, então, assim, eu não sabia para que centro de custo eu iria, né? Eles estavam precisando de veterinários nos hospitais, né, de grandes e pequenos, em laboratórios específicos. E aí que, com base nesse meu histórico, eu fui lotada no biotério, né? Então, assim, a minha história é essa. Mas como que os veterinários eles têm ocupado, né, esse campo? Porque a gente tem a lei do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, uma lei de 2012, que traz, né, a responsabilidade técnica de médicos veterinários em biotérios, né, como uma atividade privativa dos médicos veterinários. Então, os veterinários em biotérios, eles têm essa atuação muito importante no cuidado desses animais de laboratório, né, e até o momento é uma atividade privativa, né, do veterinário. Então, assim, é interessante que as universidades, né, elas busquem capacitar os profissionais para essa área, né? Porque, de fato, assim, é muito necessária a presença do veterinário nesses locais, nessas instalações animais, né? E, assim, a gente não pode também só falar de biotério
de roedores, né? Porque muita gente pensa nisso, logo quando a gente fala biotério, né? Você pensa em ratos, camundongos, mas qualquer instalação animal que faça pesquisa com animais, sejam grandes animais, pequenos animais, né? Pela lei precisa ter um responsável técnico médico veterinário, né? Então daí vem, né, essa área, né, essa carreira assim, né, dos veterinários em biotecas. Sim, porque na realidade, da mesma maneira que outros papos, né, que eu conversei com a Juliana, que trabalha com peixes ornamentais, a Uhum. Rafaele, que trabalhava com animais marinhos, existem muitas áreas da medicina veterinária que, em geral, não são contempladas ao longo do curso. Então, mesmo durante a graduação, a gente nem tem ideia de que existe uma área de atuação ali, ou tem ideia, sabe que aquilo existe, mas ao longo do curso não tem absolutamente nenhuma disciplina relacionada, e a gente fica realmente com esse vácuo, né? Porque é uma Exato. possibilidade de atuação extremamente importante. Quando você pensa no biotério, né, no que consiste um biotério, para que existe essa instalação, né, e no papel do médico veterinário, essa conexão é muito imediata, precisa ter um médico veterinário responsável por esses animais. No entanto, isso não é contemplado na graduação. Então, a gente fica assim, né? Meu Deus, por quê? Sim, sim, exatamente. E eu, na verdade, eu tive uma grande surpresa, assim, que o biotério no qual eu atuo, ele é ainda mais específico, né? É uma história até curiosa que eu fui no dia que eu fui saber qual era o local, né, que eu ia atuar na Universidade de Brasília. O rapaz me falou assim: você vai para o IP. Aí eu falei assim: IP? Aí ele falou: você vai para o Instituto de Psicologia. Aí eu falei: psicologia, moço, eu não vou para biologia, não é IB, você não está enganado. E aí ele falou: não, eles têm animais lá. E então eu atuo num biotério da psicologia e pensei, tá bom, né? Vamos lá ver o que eu vou encontrar. Entrei no laboratório, é um laboratório de experimentação apenas, né? Não tem criação de animais. E, e aí eu olhei para uma sala, eu vi ratos, e eu, ok, ratos, tá tudo tranquilo. Olhei para outra sala e eu vi pombos. E aí foi uma grande surpresa, né? Porque eu então cheguei ali como a médica veterinária que vai cuidar desses pombos, né? Que vai cuidar dessas aves. E aí também foi esse grande desafio no começo, né? Porque a medicina veterinária, né, também muito voltada, né? O que a gente aprende que pombo faz, né, na sociedade, né, praga urbana. E eu falei assim, ok, agora eu tenho que aprender a cuidar desses animais, né? E foi um grande desafio, mas hoje eu brinco que eu sou protetora dos pombos, assim, porque são aves muito, muito inteligentes, são aves excepcionais, mas, assim, foram várias surpresas, né, nesse caminho. E na realidade, Karina, era uma coisa até que eu queria que você explicasse para o pessoal, porque na realidade o conceito de biotério é uma coisa que a gente ouve falar ao longo da graduação, porque em várias disciplinas, pelo menos na minha época, né? Pode ser que isso tenha mudado Uhum. um pouco, porque tem um tempinho que eu me formei. Mas a gente usava esses animais, a gente sabia que os animais vinham do biotério, exatamente, roedores, né? Camundongos, ratos, coelhos, eventualmente, para Uhum. aulas de fisiologia, para aulas de farmacologia. Então a gente ouvia falar, o animal veio do biotério, ok, mas ninguém nunca sentou e falou assim, olha, isso, o que é o biotério? O biotério é isso? Jamais, né? Sim, Então, sim. se não tem essa pesquisa autodidata, acaba ficando um vácuo na informação, né? Então, você poderia caracterizar para a gente, explicar, dizer no que consiste? Então, na verdade, o biotério é aquela instalação animal, né, que vai alojar ali diferentes espécies, né, ou mesmo uma espécie ou mais espécies, para diferentes finalidades, né, que pode ser apenas a criação desses animais que vão ser depois, né, destinados a pesquisas, ou então você vai ter um biotério de experimentação, né, que aí os animais vão estar alojados naquela instalação por mais, né, por um tempo, né, em que são realizados procedimentos experimentais. Então, assim, o geral é isso. Só que as pessoas ainda têm muito essa visão, né, de que o biotério ele é
de roedores, essencialmente. E isso é muito complicado, porque a gente sabe que na medicina veterinária, né, existem pesquisas com as mais variadas espécies, né? E aí, assim, no Brasil, a gente tem uma legislação, né, que regulamenta a experimentação animal. E essa lei, ela foi publicada no ano de 2008. Então, assim, essa lei é muito recente, né? E aí essas adequações das instalações, elas ainda estão acontecendo, né? Porque a gente sabe que a implementação, né, dessa cultura aí diferente, associada a essas normas, essas diretrizes sobre o cuidado, o uso humanitário dos animais, o estabelecimento disso é muito gradual, né? Então, mas isso tem mudado bastante, né? E até você citou de aulas práticas, né? Do uso de animais em aulas práticas. Hoje em dia, assim, salvo na medicina veterinária ou em outros cursos que tem uma justificativa muito contundente, né? Para usar o animal em aulas práticas, né? Hoje, assim, evita-se, né? O uso para práticas, né? Essencialmente você vai usar em pesquisas de pós-graduação e tudo mais, mas para usar em aula prática, os docentes eles têm que submeter o projeto, a comissão de ética, né? Tem que estar tudo bem justificado para ser aprovado, né? Isso também já mudou bastante, que antes era aquela coisa, preciso 5 ratos para aula de farmaco, né? Aquela coisa que era meio, né, assim, sem muito critério. Hoje isso mudou bastante. Sim, a gente vem numa evolução constante, né, com relação ao uso de animais para fins de pesquisa, de ensino. Isso é extremamente importante. A gente sabe que era necessário, né, que houvesse essa mudança, esse direcionamento e esse enquadramento dentro de certos pré-requisitos, exatamente para que a gente garanta, né, a gente consiga assegurar que esses animais estão sendo bem tratados, né, enfim, Sim. dentro de todos os pré-requisitos específicos para cada espécie. E eu lembro, inclusive, um fato curioso, eu tinha aula de ornitopatologia com um professor e ele comprava frangos e ele trazia os animais e tal, explicava antes de cada aula, a gente coletava sangue dos animais, etc. E aí um dia ele foi numa reunião em Brasília, do Conselho Federal, e ele voltou falando, gente, eu descobri que a forma que a gente faz eutanásia nos animais não é considerada ética. Vamos mudar isso agora. Então, existe também essa questão da informação sobre como isso precisa ser conduzido. Às vezes tem um lapso de tempo entre, né, ser elaborada a norma e ela chegar até as pessoas que estão nesse meio, que estão nesse campo. Exato. Então, é uma mudança que vai ser gradual, né? E existem provavelmente uma série de cuidados que precisa ter, porque algumas pessoas relutam bastante com essa ideia de utilizar animais para experimentação, independente da justificativa, mas é interessante a gente levantar a pauta, né, de que a gente não tem muitas vezes como fazer um ensaio in vitro simulando um sistema complexo como um organismo, né? Interação de vários sistemas, né, vias metabólicas diferentes. Você não consegue fazer isso numa cultura celular. Para outras atividades, é completamente possível você utilizar outras formas, né, sem precisar fazer eutanásia no animal. E essa questão dos roedores também é bem interessante, porque as pessoas às vezes pensam, né, o rato, né, o camundongo já são vistos, né, como ressalva. A gente sabe, né, quando saem aquelas notícias na mídia, a pesquisa foi feita, descoberta. O meu filho até me perguntou outro dia, implantação de uma orelha no dorso de um rato. Ele me perguntou disso, eu achei super interessante. As pessoas sabem que esses experimentos são feitos com roedores, né, na sua grande maioria para a medicina humana, mas ainda tem aquela coisa de achar, não, rato é praga, junta lá meia dúzia de rato, vai reproduzir, vai ter um monte de animal para o biotério. E não é assim, né, que acontece. Não é assim. É bem importante as pessoas terem um pouco desse critério também e saberem que existem determinadas atividades que realmente não vai ter como, né, você fazer de outra maneira. E se tiver, existem as comissões de ética exatamente para, né, avaliar esses projetos e direcionar isso daí. Exato, exatamente. É um desafio assim constante, né? Eu acho que quem atua, né, em ciência de animais de laboratório tem
tem que lidar com alguns desafios importantes, né? O primeiro é justamente essa questão da cultura, da modificação da cultura ser gradual, né? E existem muitos pesquisadores que ainda são, né? Eu não quero usar a palavra antigos, né? Mas assim, experientes, que faziam já pesquisa nas instituições antes que a lei fosse publicada. E aí você simplesmente trazer uma série de novas normas e de modificações de protocolos, né? Isso causa a eles um certo impacto, né? Então, assim, envolver esses pesquisadores nessas novas adequações, né? Isso é um desafio, né? Envolver principalmente os pesquisadores a buscarem esse conhecimento novo, né? Porque é muito difícil, assim, aquela justificativa mas sempre foi feito assim, né? A gente escuta muito essa justificativa. Então, né, esse envolvimento dos pesquisadores é um desafio para nós, médicos veterinários de biotérios, porque nós somos porta-vozes dos animais, né? Então, nós estamos ali para quê? Né? Para ver o lado do animal, né? É claro que a gente vai sempre buscar um equilíbrio, né? A gente entende a justificativa científica do que está sendo proposto, né? Do protocolo, mas se a gente tiver que tomar algum partido ali, né, nós vamos estar olhando para o cuidado com o animal. E o outro desafio vem muito por esse lado também, de que é uma questão muito complexa e muito polêmica, né? Porque, inclusive, não só veterinários, mas todos os profissionais que atuam nessas áreas de pesquisas com animais são taxados assim, como não se importam, né, com os animais. Então, esse estigma ainda é muito forte também, né? E aí isso traz outro desafio a gente também, porque ao mesmo tempo que nós cuidamos dos animais, nós estamos envolvidos, assistimos procedimentos dolorosos, procedimentos invasivos, né? E no final somos às vezes responsáveis por realizar a eutanásia desse animal. Então, é o que eles chamam daquele paradoxo, né, de caring killing, porque ao mesmo tempo que você cuida, você está envolvido na eutanásia, né, que é destino de muitos experimentos, que você precisa coletar tecidos, né, e tudo mais do animal para provar suas hipóteses, para testes laboratoriais, enfim. E aí isso também é um desafio nessa área, assim. Acho que esses são os principais, né? Essa questão do psicológico, né, de atuar nessa área. Você falou da questão do caring killing, né, de você cuidar do animal e saber qual é a destinação daquele animal, por mais que você tecnicamente compreenda a utilidade, a necessidade daquele procedimento, você às vezes, né, tem lá um bichinho que é mais apegado, ele é mais interativo, né, você acaba interagindo um pouco mais com aquele animal, acaba, às vezes, até desenvolvendo um certo apego, dependendo da situação. Então, como é isso para você? Como é lidar com isso? Né? A gente sabendo que é uma realidade na atuação do médico veterinário em diversas áreas, inclusive na sua. E se houve alguma mudança ao longo do seu tempo de atuação, se você já conseguiu, de uma certa maneira, amadurecer, né, na sua cabeça, para talvez lidar um pouco melhor com isso. Bom, realmente esse é um ponto bem sensível da nossa atuação, né? E pessoalmente eu atuo num biotério que não é muito grande, tá? Existem outros 2 biotérios na UNB que são maiores, né, do que o do Instituto de Psicologia. Então, assim, pessoalmente, eu não sou aquela veterinária que realiza eutanásia todos os dias, mas os meus colegas dos outros biotérios, existe eutanásia de roedores todos os dias, porque são biotérios grandes, que têm 800 animais, 1000 animais, né? Então, de fato, é uma questão bem complexa, considerando assim, que a gente pensa que para cuidar do animal, para a gente reconhecer sinais de dor nesse animal, para a gente avaliar bem-estar, a gente tem que se conectar com ele, né? Porque se você não se conecta, dificilmente você vai conseguir, né, ter essa visão, fazer essa avaliação da maneira mais adequada. E aí, na hora de fazer eutanásia, é realmente
bem complicado, né? Eu tenho, assim, não sei explicar muito bem, é algo que eu encaro como a minha atividade técnica, como, né, eu sei que é uma atribuição, e aí eu vou tentar conduzir isso da maneira mais técnica possível, sabendo que, né, o projeto que foi realizado ali passou por uma comissão de ética, né? Eu assinei por esse projeto também como médico veterinário responsável, então eu acompanhei esse projeto, eu sei que cuidado foi oferecido aos animais, né? E eu sei que o uso deles foi justificado, né? Então, assim, isso me traz uma certa, ameniza um pouco essa questão psicológica, né? De saber que os animais foram utilizados com uma finalidade, né? Que era relevante, que trouxe a capacitação, né? De pessoas, né, de pós-graduação e, ao mesmo tempo, também contribuiu para avanços científicos, né, em determinada área. Então, isso me traz torna mais, né, não dá nem para dizer assim, não é que traz um conforto, mas não torna assim tão difícil executar a eutanásia, né? Mas sim, talvez pessoas que tenham uma maior sensibilidade nesse ponto, né, vão ter mais dificuldade, né? Então, é algo que também é importante, assim, pensar antes, né, se você pretende, tem a ideia, né, de talvez eu poderia trabalhar no biotério, é importante ter essa noção, né, de que não é algo muito fácil. E assim, ao longo do tempo, a gente conseguiu, na verdade, fazer algumas modificações no laboratório, porque, embora a eutanásia seja o destino mais comum para animais de experimentação, a legislação, permite que os animais, por exemplo, sejam doados ao final do experimento. Mas, em outros casos, como é no caso da psicologia, que são só experimentos comportamentais, né? Não são procedimentos invasivos, os animais não são contaminados, né? Não são inoculados com nenhuma substância. Então, é possível você pensar nessa questão da doação. Aí, assim, quando eu cheguei no laboratório, os pombos eram eutanasiados. Só que os pombos vivem, em média, 15 anos, tá? 15 a 20 anos. E aí, os animais chegavam no laboratório com 1 ano. Os experimentos da psicologia são longos, tá? Então, em geral, o animal fica 1 ano no biotério, ou seja, a gente desenvolve um vínculo. E aí, ao final, os pombos eram eutanasiados. Isso começou a causar um certo desconforto, não só em mim, mas, né, na equipe dos pesquisadores. E aí a gente pensou, poxa, então vamos tentar um destino alternativo, né? E aí foi aquela questão, sim, mas quem é que vai querer adotar um pombo, né, Karina? Tá sonhando, né? E na verdade, de fato, né, não conseguimos, assim, pessoas para adotarem os animais, mas o criador que nos fornece os pombos, ele aceitou receber esses animais de volta. Então, seria, assim, uma doação para o local de origem deles, né? Porque não são pombos de rua, claro, né? São pombos que vêm de um criador idôneo e tudo mais. E aí a gente conseguiu, então, fazer com que esses animais não fossem eutanasiados no final do experimento. Mas é muito bacana a gente pensar que, se você sair da caixinha, podem existir alternativas para questões que podem trazer o incômodo para você na sua área de atuação. Então, havendo essa possibilidade de doar os animais, vocês foram procurar uma alternativa para não ter que se encaixar naquela área exatamente que era o que trazia o desconforto, né? A tristeza até, atrelada à Exato. atuação. E aí o aprendizado para atuar na sua área, eu não preciso nem perguntar, né? Praticamente autodidata, livros, artigos, e aí, gente, como é que cuida do pombo? Como é que cuida? Então, realmente, é algo muito específico, mas eu diria que de conhecimento do que a gente pode trazer da graduação, né? Principalmente são conceitos de medicina veterinária preventiva, porque você vai estar atuando no biotério, especialmente prevenindo, né, doenças, e você tem que garantir a saúde daqueles animais
para que esses animais gerem resultados científicos confiáveis. Então, a medicina veterinária preventiva é essencial, ao mesmo tempo também, né, apesar de ser muito específico a clínica desses animais, noções gerais são, né, super relevantes e também anestesiologia, porque cabe ao médico veterinário orientar os pesquisadores sobre os protocolos anestésicos e analgésicos, né, dessas espécies. Então, também é importante. E outro aspecto também essencial, né, em qualquer laboratório ou biotério é biossegurança, né? O veterinário ele vai ser responsável por, né, gerenciar ali o programa de biossegurança daquela instalação, e os biotérios eles têm que ter esse controle muito, muito criterioso, né? Porque a gente sabe que assim, né, o uso dos animais precisa ser justificado e qualquer coisa que aconteça com eles, né, isso vai causar um impacto na pesquisa, de repente você vai ter que retirar o animal do experimento e aquele uso vai ser em vão, né, e aí, assim, é uma vida que a gente está falando, né, então, acho que esses seriam os conceitos aí mais gerais, né, e também eu diria que um veterinário de biotério tem que buscar conhecimentos associados a essa ética aí na experimentação animal, porque tem sido cada vez mais questionado o uso de animais em experimentos, né? Então, é algo que traz, né, essa dificuldade de você se posicionar, e o veterinário ele tem que estar muito certo do que ele busca ali, o que ele acha, né, moralmente aceito, o que faz sentido, porque de fato vão existir desafios, né? É interessante isso, porque eu conversei com a Paula Valente, que trabalha com bem-estar animal, e aí nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre como essas questões de bem-estar animal atualmente, elas são muito carregadas como bandeiras, mas que na grande maioria das situações, quando são leigos que pregam essa questão do bem-estar, eles não estão embasados em fatos. Então, às vezes, tem até um caráter de humanização dos animais, Sim, na hora de sim. dizer, não, que absurdo o animal viver em uma gaiola, né? Que absurdo o animal tomar água desse Sim. vidrinho. Então, existem várias questões que se levantam e o que você falou, acho que é muito relevante do médico veterinário precisar ter o conhecimento a respeito das regras, né, das diretrizes, Uhum. exatamente para ele poder argumentar, mas sem romper essa ponte, né, desse papel que a gente tem de mostrar para a Sim. sociedade o porquê esses trabalhos são importantes, o porquê o uso desses animais muitas vezes é necessário, né? Fica quieto aí que você não Sim. sabe de nada. A gente precisa realmente conseguir traduzir isso para a população geral, para que possa haver um entendimento. A pessoa não precisa... Existem muitas questões que, né, não é questão de eu aceito, eu não aceito, eu quero, eu não quero, é a minha verdade. São fatos, né? E aí as Sim. pessoas precisam aprender a lidar com a informação, com o técnico, né, com o científico, de uma maneira que não seja tão vulgarizada, né? Porque hoje em dia... É complicado. Aqui no Brasil, eu até acho assim, eu pessoalmente, Karina, nunca tive nenhuma falta de tipo apoio social, algo assim que eu seja julgada pela minha atuação. Mas, por exemplo, é complicado eu divulgar meu trabalho em redes sociais, por exemplo, porque ao mesmo tempo, né, que a gente gostaria e tem que buscar essa comunicação com a sociedade, dependendo da forma como você faz isso, né, a pessoa vai pegar aquela imagem ali e vai já fazer constatações, né, que às vezes não traduzem a realidade. Então, e eu sei que em outros países, especialmente nos Estados Unidos, né, as pessoas que trabalham em biotérios, elas realmente, teve um artigo bem completo que saiu sobre fadiga por compaixão de pessoas que trabalham em biotérios, e eles citam, assim, que eles são recomendados, às vezes, a não comentarem sobre a atuação, assim, não pode contar o que faz,
porque vem carregado de um julgamento, né? Então é muito complicado mesmo, muito complicado. E é uma questão que a gente sabe, a sociedade vai evoluindo, né? A relação do homem com os animais, isso tem sido cada vez mais próximo, né? Mas a gente começa também a precisa ter esse equilíbrio. Eu não sei se você lembra daquela invasão que teve no Instituto Royal em 2013, né? E aí que o pessoal acabou libertando os beagles, mas e os roedores, né? Os roedores ficaram no local, então é aquela coisa assim que, peraí, né? Então, se uma espécie, né, teria mais valor que a outra, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando pensa nessas questões. E a ética contemporânea hoje da experimentação animal, ela tem sido muito voltada para isso, assim, que já que não é uma alternativa ainda eliminar o uso completo de animais e experimentos, a gente tem que sim oferecer o melhor cuidado para esses animais, é nossa responsabilidade, é nosso dever, né? E existem vários meios de você fazer isso, mas é preciso ter cautela, né? Não tem jeito. Uma questão que eu sempre me recordo, assim, eu não trabalho especificamente na área de farmacologia, mas eu trabalho com Uhum, tradução de livro técnico e, por coincidência, eu já traduzi vários livros de farmacologia. E um deles vinha com uma uhum, parte bem interessante do texto, assim, explicando quais são as etapas pelas quais um fármaco passa, né, de pesquisa, até ele uhum, chegar a ser lançado no mercado, porque muitas uhum, vezes os fármacos, né, que têm uma marca registrada são muito caros. E aí tinha essa questão da experimentação animal, porque eles têm que ser. Primeiro, eles são testados in vitro, depois eles vão para testes em vivo, em animais gestantes, em animais lactantes, né? Todas as categorias, o máximo de categorias que for possível, dependendo do uso do fármaco, exatamente para determinar se tem reações adversas ou não, né? O que impacto isso pode ter. E quando isso vai ser testado em humanos, em algumas situações, a gente tem historicamente, né, talidomida, vários uhum, medicamentos que, quando chegaram no uso comercial, apresentaram efeitos colaterais muito complicados, né, muito difíceis de uhum, lidar, consequências muito desastrosas, digamos assim. E uma vez eu estava fazendo um curso de uma nada a ver, assim, tipo, uhum, redação de artigo científico. E aí uhum, começou uma discussão sobre o uso de animais, e mas eu não aceito teste em animais, eu acho isso um absurdo, porque como é que vai fazer? Vai usar o animal? Eu falei, escuta, existe uma coisa assim, vai passar sei lá, shampoo no olho do animal? Talvez não seja necessário. Agora, um uhum, fármaco, por exemplo, como é que você vai fazer? Você vai ser a cobaia? Você vai tomar um medicamento que você não sabe quais são os potenciais efeitos? Se daqui a 5 anos você vai desenvolver um câncer, né? Você vai dar um medicamento para o seu filho, né? Pensando no efeito analgésico e de repente acontece algum problema, né? Muito grave. Então, muitas vezes as pessoas levantam bandeiras que são importantes, sim, mas elas não têm uma visão do macro para embasar essa uhum, discussão, né? E tem a uhum, questão também, né, da pena seletiva, né, da visão uhum. seletiva. Então, assim, nossa, usar cão é um absurdo, usar coelho é um absurdo, mas o rato, gente, rato é nojento, rato eu não Sujo, gosto, eca, que nojo. Ele sai branquinho, assim, né, no laboratório, mas ai, que horror. Então, é muito importante as pessoas começarem a tomar essa consciência, né, de que existe, né, o mundo é muito maior do que isso, os estudos científicos e a necessidade do conhecimento para que você não comece só a ficar sendo aquela pedra no sapato que não acrescenta em nada, né? Então levanta uma Sim, causa, né? Levanta uma bandeira que você possa sustentar e que vá agregar. Sugere alguma mudança sim, importante, mas que seja exequível, né? Porque senão as sim, pessoas ficam só na baderna, né? Liberta os beagles, sim, né? E aí? é, E as pesquisas, é, né? Então, sim, as pessoas querem se é. beneficiar da pesquisa, mas não querem todas as etapas que a pesquisa inclui. Então, tem que tomar uma decisão, Sim, né? e tem dois pontos que você falando eu me lembrei, né? Que assim, a sociedade ela pressiona muito hoje pelo uso de métodos alternativos, né? Aos animais, né? Então,
precisa de um método alternativo, a sociedade pensa, nossa, é a falta de incentivo, porque esses métodos alternativos são muito mais caros, porque desenvolver esses métodos, né, deve ser muito mais caro, não quero investir, então continuam com o sofrimento dos animais, na verdade é que existem vários equívocos aí, né? A gente sabe que já existem, sim, muitos métodos alternativos. Na Inglaterra, por exemplo, né, desde 2008, salvo engano, que não usa mais animais para testes em cosméticos. A Inglaterra não utiliza mais e foi banido da União Europeia em 2013. Então, assim, é uma realidade para cosméticos, que bom que isso foi possível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a validação desses métodos é um processo muito longo, né? É um processo que vai envolver autoridades nacionais, internacionais, você tem que validar em 3 laboratórios diferentes. Então, assim, eu entendo que existe também uma burocracia aí que talvez pudesse ser simplificada, mas um processo de validação de um método alternativo vai levar, sei lá, 10 anos. E aí a sociedade, né, ao invés de ficar clamando por métodos alternativos, é interessante que peça por métodos alternativos validados. Porque é muito fácil você dizer, né, assim, não, a gente precisa de um método alternativo, mas, poxa, esse método foi suficientemente testado? Será que esse método não vai causar um prejuízo? Será que ele vai ser, né, ter os mesmos resultados que o método original? Então, assim, isso precisa ser levantado, né, pela sociedade. E no Brasil mesmo já existem muitos métodos alternativos para testes de substâncias, já são 24 métodos alternativos aprovados, né, e que estão sendo implementados pelas indústrias. E que ótimo, né? Só que não é o nosso presente, assim, a abolição total, né? Não é. Então, é importante ter essa visão, né? Essa visão de que, aos poucos, as coisas vão mudando, né? E outra questão que eu lembrei também é que as próprias CEUAs, né, as comissões de ética, é obrigatório na composição das CEUAs ter um representante de sociedade protetora dos animais, né? E essas pessoas, elas estão lá para agregar e para trazer contribuições a esse diálogo, e não são, via de regra, pessoas abolicionistas, por exemplo. São pessoas que entendem, né, que existe uma justificativa científica, né, e que ainda é necessário o uso de animais. Então, assim, o que a gente tem que buscar mesmo é esse caminho do meio, né, de fazer essa conversa para que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila, assim. E aí, Karina, o que você sugeriria para pessoas que têm interesse em trabalhar nessa área? Existem cursos de formação, existem, né, acompanhar palestras, enfim, eventos científicos, existem eventos voltados para a área, como é que é? Sim, existem eventos, inclusive no Brasil, tá? Existe a Sociedade Brasileira de Ciência e Animais de Laboratório, que é SBCAL, e eles fazem eventos, tem um congresso, né, nacional a cada 2 anos, e existem também, assim, instituições que fazem cursos de formação, né, para profissionais voltados na área, não só veterinários, mas outros profissionais também, por exemplo, a Fiocruz, né, e outras instituições aí mesmo, universidades. Eu, por exemplo, fiz um curso na faculdade de medicina da USP, que tem um biotério muito grande, e eles fornecem esse curso de capacitação. Outro curso também que sempre tem anualmente o simpósio do Einstein sobre bioterismo, porque eles também usam, né, muitos modelos animais. E assim, né, a gente vai caçando os eventos, né? E a legislação brasileira, ela está muito rica, né? Então, a gente são mais já de 46 resoluções normativas publicadas para trazer, né, esse material, assim, dessa conduta, das regras, né, das diretrizes para o uso de cada espécie. Então, isso também agrega muito.
e outras ferramentas, assim, que aí seriam cursos internacionais, são principalmente da FELASA, que é a Federação da União Europeia de Ciência e Animais de Laboratório, e também tem a Associação Americana também de Animais de Laboratório, que são também muito fortes, né? E aí trazem esses subsídios para a gente se capacitar, né? Então, basicamente, essas são as fontes. Né? E assim, hoje em dia a gente tem, né, todas as normas para a instalação física desses ambientes, mas também assim, tudo é muito voltado para a garantia do bem-estar dos animais, né? Então, assim, ações de enriquecimento ambiental hoje para animais de laboratório são obrigatórias, assim, né, na proposta que o pesquisador envia para a comissão de ética e salvo, né, tem alguma justificativa, aí você não vai usar enriquecimento ambiental, mas isso, entende? Antes acreditava-se que o bom cuidado dos animais era isso, deixar ali com comida, água, tá tudo certo. Hoje, né, isso já mudou muito. Então, os pesquisadores, eles estão tendo também essa outra visão do cuidado, né, e é muito, muito relevante isso para que as pessoas entendam, né, que não, apesar dos procedimentos invasivos e, né, dolorosos que eventualmente os animais vão passar, existe ali toda uma equipe preocupada em tentar minimizar esses impactos, né? Até porque, no seu caso específico, o trabalho é em um biotério da psicologia. Mas para outras áreas, hoje em dia está cada vez mais presente a necessidade de considerar o impacto do bem-estar psicológico do animal sobre as suas respostas fisiológicas. Então, se você Exato. quer estudar um determinado procedimento, tratamento, enfim, né, existem diversos tipos de estudos, você precisa considerar que um animal que está entediado, ele pode desenvolver Sim. vícios, e isso vai prejudicar todo o andamento do experimento. E tudo que o pesquisador não quer é ter que substituir um animal por outro, ou perder aquela parcela experimental, né? Começa lá com 50 animais, ou 20 animais, ou dependendo do experimento, 10 animais, enfim. E aí acaba com 6, né? E aquilo vai Sim. minguando ao longo do tempo do experimento. Então, isso acaba sendo bem complicado. Exatamente, os pesquisadores estão cada vez mais atentos a isso, assim, de que, né, os animais, eles são reagentes biológicos, então eles vão responder ali a todas as variáveis ambientais, variáveis de manejo, né, e isso vai ter um impacto muito direto, né, na qualidade da pesquisa, realmente, e os pesquisadores estão sensíveis a isso, assim, a gente percebe mesmo. Isso é algo positivo, assim, né? Porque seja de maneira direta ou indireta, vai ter ali uma preocupação com o animal. Eu queria que você contasse para a gente como é que é um dia típico de trabalho para você. Um dia típico de trabalho é chegando na UNB cedinho. E aí, assim, os animais são, na psicologia, são só experimentos comportamentais. Então, basicamente, o que acontece? Eles ficam alojados, né, os ratos e os pombos, cada um na sua sala, e eles, o procedimento, assim, envolve uma restrição alimentar. Então, os animais, eles são mantidos com 80% do peso livre deles, assim. Então, e aí, os animais são encaminhados para salas experimentais, onde, não sei, né, se você conhece ou todo mundo tem conhecimento daquela caixinha, chama caixinha de Skinner, que o animal, o rato, tem que pressionar uma barra, e aí, se ele pressionar na sequência correta, com base no fenômeno que o pesquisador está estudando, ele vai receber um reforço. Esse reforço, no nosso caso da psicologia, é uma mistura de leite condensado, então uma aguinha com açúcar. E aí eles gostam, né, da água com açúcar, do leite condensado, é um leite condensado diluído. E, enfim, eles ficam na sessão experimental por volta de 45 minutos. E aí eles voltam para a sala né, de alojamento mesmo. Então, assim, o meu trabalho consiste em verificar, né, se os animais estão sendo manipulados, manejados da maneira correta, se algum animal
tem algum eventual sinal clínico, né? Se eles estão mantendo peso, se eles estão comendo, né? Se não há também nenhuma questão relacionada aos insumos do laboratório, tipo alimento, né? Qualidade da água, o que precisa ser feito para protocolos, por exemplo, de desinfecção do ambiente, e muitos perrengues, né? Que a gente em universidades públicas acaba passando. Mas basicamente é esse cuidado, assim, envolve também treinamento de estudantes, né? Outras questões administrativas mesmo, relacionadas à compra de materiais, de insumos. Também os animais, quando chegam no laboratório, eles ficam quarentenados, né? Eles ficam em quarentena, então eu faço avaliação clínica desses animais, o acompanhamento durante a quarentena. No caso dos pombos, né? Apesar deles virem de um fornecedor idôneo, a gente sempre faz exame parasitológico nos animais assim que eles chegam no biotério, né? Então, se necessário, a gente faz a vermifugação e basicamente é isso. Também ações de enriquecimento ambiental, orientar, né, o pessoal técnico às ações. Nós conseguimos lá na psicologia, para os pombos, a gente tem uma super gaiola, que a gente chama. Os pombos, eles ficam em gaiolas individuais, né, porque inclusive eles têm que ficar, porque eles tem que manter esse peso individual. Então, se eles ficassem numa super gaiola, a gente não conseguiria ter esse controle. Mas, como eu disse, eles vão para o experimento de manhã e à tarde eles estão livres. Então, a gente criou uma super gaiola que é montável, de cano PVC, e aí a gente coloca à tarde todos eles lá dentro, na mesma sala do alojamento deles, e eles passam a noite ali, todos juntos, e exibindo pequenos voos, enfim. E para os roedores também, a gente, antes, quando eu cheguei na psicologia, os animais eram mantidos isolados na gaiola, cada rato na sua gaiola, mas sabemos que ratos têm comportamento social, né? São espécies sociáveis, e aí a gente também conseguiu mudar isso. Hoje os ratos são mantidos em duplas, e aí, como tem que controlar o alimento, na hora que eles comem, a gente coloca uma divisória na gaiola. E, então, assim, são essas questões básicas de assegurar, prestar assistência aos animais, e questões relacionadas também, né, à biossegurança, sempre vai ter um aluno sem jaleco, e a gente tem que estar ali, né, auxiliando nessas questões todas. Muito obrigada, Karine, eu adorei conversar com você. Eu também, assim, é importante esse papo exatamente para as pessoas tomarem conhecimento de como é a atuação, mas eu também não conhecia grande parte das coisas que você contou aqui, então eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, por você dedicar o seu tempo a informar os estudantes sobre essa área de atuação, sobre como é a rotina e todos os pré-requisitos, para que a gente tenha veterinários com cada vez mais opções de áreas de atuação. Sim. Né? Exatamente. Sim. Porque nossa profissão é tão rica, né? Por que não deixar claro para as pessoas todas as opções que estão aí? Sim, com certeza. Eu que agradeço muito, Thaís, essa oportunidade. E, assim, sigo super à disposição, tá? Quem quiser contatar para conhecer mais, né? Vão ficar meus contatos aí. E agradeço muito mesmo. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!